Há situações quentes neste momento, portanto, o relatório que se vai lançar é mais para a área do ambiente. Mas há situações relevantes, como a de Gaza, como de outras situações em conflito, que em dia da liberdade de imprensa têm todo o espaço para abordar. O que é que nós podemos esperar deste estudo e como é que está a situação nesses contextos? Bom, sobre a questão do trabalho jornalístico em áreas de conflito ou em áreas de guerra, a Unesco vem alertando fortemente ao longo desses muitos anos, mas especialmente desde outubro do ano passado, que a violência contra jornalistas cobrindo áreas de conflito, ela teve um salto que a gente não via já há muitos anos. A diretora-geral da Unesco, logo na segunda semana após o 7 de outubro, publicou um alerta global que aquelas semanas foram as semanas mais mortíferas, mais mortais para jornalistas, desde que a Unesco começou a fazer a observação dos assassinatos de jornalistas nas últimas 2 décadas. E logo depois, em dezembro, nós publicamos um novo alerta que essa violência contra jornalistas que fazem a cobertura de áreas de conflito tem gerado o que nós chamamos nesse alerta de dezembro passado de zonas de silêncio. Então, se tomamos casos como, por exemplo, o conflito no Sudão, que houve e no qual houve ainda há fortes restrições ao trabalho da imprensa, nós verificamos que a população do mundo e do Sudão estão sendo privadas de informações independentes sobre o que está acontecendo. E isso se espalha em outros lugares se a violência contra os repórteres e as repórteres que estão fazendo essa cobertura, ou os profissionais da comunicação, se essa violência continua seguindo nesses volumes que estão ocorrendo. Então, nós temos a impressão que esse Dia Mundial de Liberdade de Imprensa, ainda que a temática global seja a liberdade de expressão e a relação com as questões meioambientais, que a gente vai falar num segundo, nós também entendemos que é um momento para esta reflexão sobre a importância do jornalismo e de um jornalismo que possa ser exercido de maneira segura, em linha com as resoluções do Conselho de Segurança sobre o trabalho jornalístico em áreas de conflito, em todos os conflitos que, infelizmente, temos abertos no mundo nesse momento. Canela, vamos falar agora deste relatório. Por que a relevância deste tema ambiental nesta celebração do Dia da Liberdade de Imprensa? O que é que traz de novo o documento? Primeiro, a importância de fazer esta relação entre a liberdade de expressão e a cobertura meioambiental, não? O secretário-geral das Nações Unidas tem reforçado uma vez e outra que nós estamos enfrentando dois grandes conjuntos de temas no nosso planeta. Um é como seguir protegendo e promovendo as liberdades fundamentais e as instituições democráticas, para as quais a liberdade de expressão é um ponto-chave, e, por outro lado, a crise ambiental, a necessidade de salvar o planeta. Então, nesse sentido, nós resolvemos chamar a atenção para esse Dia Mundial de Liberdade de Imprensa 2024, dessa relação entre a liberdade de expressão e as agendas meioambientais. A importância de haver um jornalismo livre, independente e plural que faça a cobertura, que coloque os poderosos baixo lupa, baixo investigação sobre o que está acontecendo em relação ao planeta, seja a questão das mudanças climáticas, seja a questão da enorme perda de biodiversidade que o planeta está enfrentando, sejam as questões de megaprojetos de infraestrutura ou de, por exemplo, mineração ilegal. E neste contexto, o Dia Mundial buscará trabalhar dois grandes pilares de discussão. Um
é a proteção dos e das jornalistas que fazem essa cobertura sobre essas temáticas meioambientais e, infelizmente, os dados que nós temos, que serão dados inéditos revelados no dia 3 de maio, mostram que há um enorme risco para os profissionais que fazem a cobertura da agenda meioambiental. E o segundo pilar da discussão, que é relacionado ao que nós vínhamos discutindo no início da nossa conversa sobre a integridade informacional, é o volume de desinformação que existe sobre a agenda meioambiental e, em particular, sobre a agenda das mudanças climáticas, gerando em muitas partes do mundo o que se está chamando de negacionismo climático, ou seja, essa ideia falsa que nós não temos um problema. Então, em resumo, o Dia Mundial desse ano tem essas duas frentes. Precisamos proteger os jornalistas, os e as jornalistas que fazem a cobertura ambiental, porque o trabalho deles é fundamental para uma outra questão importante, que é fazer o combate a esta desinformação galopante que existe em relação às agendas ambientais, em particular a agenda das mudanças climáticas. Brasil, forte em termos de indústria do jornalismo e também líder global quando se fala de questões ambientais. Como é que aparece tocado neste estudo? O estudo tem duas grandes frentes. Nós fizemos uma pesquisa global com a Federação Internacional de Jornalistas, e essa pesquisa nós entrevistamos 900 jornalistas de 129 países, que em algum momento de suas carreiras tocaram a cobertura meioambiental. Infelizmente, os dados dessa pesquisa, dessa investigação, eles são muito graves. 70% desses jornalistas entrevistados, 70%, reportaram que em algum momento, enquanto estavam realizando uma cobertura meioambiental, sofreram algum tipo de violência. Desses 70%, 41% relataram que essas violências foram físicas, 60% digitais, a maioria dos que receberam violência digital foram mulheres, mulheres jornalistas. Um quarto desses jornalistas nos contaram também que receberam violência institucional, ou seja, o uso do sistema judicial para tentar calar a imprensa que está fazendo um trabalho sobre a questão ambiental. E vejam vocês e aqueles que nos seguem, 75% desses jornalistas nos disseram que tiveram impactos na sua própria saúde mental em função dessa pressão, dessas violências, desses ataques que eles e elas receberam. E 50% disseram que decidiram se autocensurar em função desses ataques. Isso é uma parte do relatório que vai ser lançado no 3 de maio. A outra parte é uma análise de várias fontes de informação sobre o que aconteceu em termos de violência contra jornalistas cobrindo a agenda ambiental nos últimos 15 anos. E essa segunda parte só vem a confirmar o que os jornalistas nos disseram na pesquisa que foi feita. Primeira coisa, o Observatório de Jornalistas Assassinados na Unesco, nos últimos 15 anos, mostra que 44 jornalistas, 44 foram assassinados por fazer cobertura meioambiental. E números que cresceram nos últimos 5 anos. Então, não só é um número absurdo, mas é um número que vem crescendo. E o número desses casos, desses 44 que chegaram a uma decisão final da justiça em relação aos perpetradores dessa violência não é maior do que 10%. Então, não só um número alto de assassinatos, mas com um alto volume de impunidade. Para além dos assassinatos, nós fizemos uma investigação geral sobre os vários tipos de violências contra jornalistas que cobrem a agenda ambiental e encontramos 749 ataques
contra jornalistas, grupos de jornalistas, empresas jornalísticas ao longo desses últimos 15 anos, em 89 países, e ataques que estão relacionados a jornalistas fazendo coberturas ambientais das mais diversas ordens, como eu já dizia antes, sobre questões climáticas, sobre questões de grandes emergências ambientais, por exemplo, enchentes, inundações, sobre megas projetos de infraestrutura, sobre mineração ilegal, etc. E esses ataques também são de diversas ordens, como nós falamos antes, ataques físicos, ataques usando o sistema judicial, e uma questão que salta muito aos olhos, uma quantidade enorme de ataques relacionados aos jornalistas que estavam cobrindo protestos sobre questões ambientais. Então, tem um protesto da população sobre o que seja, sobre mudança climática ou sobre uma grande obra de infraestrutura, os jornalistas estão fazendo a cobertura desses protestos e nesse contexto são atacados. Então, eu dei todo esse preâmbulo para dizer o seguinte: não se trata de uma questão específica sobre o país A, B ou C, no caso da sua pergunta, o Brasil, infelizmente é um fenômeno global que está presente em todas as regiões. Agora, lá no evento, no Dia Mundial de Liberdade de Imprensa, nós convidamos algumas pessoas-chave para fazer essa discussão, inclusive com vistas a buscas de solução. Então, um dos casos mais sintomáticos dos últimos anos foi o assassinato do Dom Phillips, o jornalista do The Guardian, que estava fazendo uma cobertura junto com um indigenista brasileiro, o Bruno, ambos foram assassinados. Então, no evento global do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, que vai acontecer em Santiago, no Chile, nós convidamos os promotores de justiça que estão investigando o caso do Dom Phillips para participar e nos contar quais são as dificuldades de fazer essa investigação e essa procuração de justiça, essa luta contra a impunidade, nos casos, por exemplo, como este, que é um jornalista que estava fazendo uma cobertura ambiental importante e foi assassinado. Guilherme, muito obrigado por esta entrevista à ONU News. Um prazer, é sempre um prazer falar contigo, Eleutério, com aqueles que te seguem, ainda que, infelizmente, sobre temáticas que são tão tristes. Muito obrigado.